Olá, olá, olá a todos. Eu vou fazer uma série de lives aqui para falar um pouquinho sobre relação de casal, relação amorosa, né? O quanto a relação influencia na nossa vida, como lidar, o que é uma relação amorosa saudável. Então, eu vou gravar uma série de lives aqui com temas a esse respeito. Elas vão ficar gravadas, então não se preocupem, né? Vocês vão poder assistir a qualquer momento. E o tema de hoje é o que não esperar em uma relação amorosa saudável. O que eu não devo esperar? Qual expectativa eu não devo criar se eu quero viver uma relação amorosa saudável? Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque hoje em dia a gente não tem muito parâmetro do que é uma relação amorosa saudável e do que é uma relação amorosa que traz aí implicações. Os parâmetros que nós temos hoje de relações amorosas estão muito ligados às influências que nós temos da mídia, livros, novelas, filmes, e que muitas vezes distorcem um pouco na nossa percepção o que é uma relação saudável real. No dia a dia, né? Aquela que você acorda com o parceiro, dorme com o parceiro, aquela que você tá junto, que você passa pelos desafios, enfim, aquela que não tem a duração de 1 hora, como um filme de 1 hora e meia, aquela que não tem a duração dos capítulos de uma série, aquela que permeia a nossa vida. Aquelas relações amorosas, aquelas relações de casal que nós vivemos realmente no mundo real. Claro que assim, a arte imita a vida, algumas coisas que se repetem não são coincidências, né, nas novelas, nos filmes. Porém, quando a gente está conectado com a realidade, com a vida real, e o que esperar de uma relação amorosa saudável, é muito mais fácil a gente se conectar com isso e direcionar a nossa relação, seja a nossa relação atual, ou seja a nossa próxima relação, uma relação que eu desejo conquistar e que eu desejo que seja saudável, que tenha padrões diferentes daquelas relações que eu já tenho vivido, que eu já tenha vivido em outro momento da minha vida, tá? Então vamos lá. O que não esperar em uma relação amorosa saudável? São 3 pontos que eu vou trazer aqui para vocês, 3 pontos que eu vejo pelas conversas, pelos atendimentos que eu faço, que são pontos muito esperados por nós e que muitas vezes nós mulheres queremos oferecer aos nossos parceiros esses pontos também. O que traz aí um caminhar da relação que não é tão saudável, tá bom? Não é tão saudável assim, não traz saúde. O que é uma relação saudável? É uma relação que traz saúde mental, emocional, física, uma relação que traz saúde em todas as áreas da sua vida, em que todas as áreas estejam saudáveis, tá bom? Então, o primeiro ponto que você não deve esperar de uma relação saudável, de uma relação amorosa saudável, é que o outro seja responsável pela sua felicidade. Claro que uma relação amorosa, a tua relação de casal, vai influenciar nos teus níveis de felicidade, nos teus sentimentos, nos teus níveis hormonais, vai influenciar na tua vida. O que eu tô trazendo aqui é, se você não está satisfeita com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua casa, com a forma que você está vivendo, se você não está satisfeita com você mesmo, se você tem alguma questão que te traz insatisfação, se você não se sente feliz, se você não se sente plena, completa, não adianta esperar que o outro vá fazer isso por você. Esperar que uma relação vá resolver isso na sua vida. Que uma relação de casal vai tampar esse buraco, vai aplacar esse vazio, vai trazer felicidade, vai trazer algo para a tua vida que você não tenha. Não adianta esperar isso do outro. E é até injusto com você, porque você não vai conseguir, né, ter o que você almeja, e injusto com o outro, que vai sentir um peso tremendo com essa responsabilidade. Ser responsável pela felicidade de alguém, né, pela felicidade do outro, caramba, é muito pesado, porque a gente acertar o que o outro quer, o que o outro precisa, conseguir entregar isso, né, é puxado, né, gente? É muito puxado. A gente tem lá
uma capacidade de dar isso a nós mesmos, né? De irmos atrás da nossa felicidade, pensando aí que a felicidade é uma jornada, talvez não seja um destino, enfim, o conceito que você tiver de felicidade. O que eu quero colocar aqui é, se existe algo errado hoje na tua vida, seja você, estando você numa relação ou não, não é a relação que vai resolver essa questão. Não é o parceiro. Claro, você pode ter um problema com o seu parceiro. Eu estou com um problema com o meu parceiro, é um problema da relação, um problema pontual. Aí sim você vai conversar com o parceiro. Mas uma questão sua, a sua felicidade, a sua realização, aquilo que te sustenta, não vem do seu parceiro. Ao contrário, numa relação amorosa saudável, ambos os parceiros são individualmente felizes. Karina, isso não vai trazer um individualismo para minha relação? Não, não vai. O que eu estou falando aqui é, individualmente os parceiros buscam resolver as suas questões, tratar as suas feridas, os seus traumas, resolver as suas decisões, que muitas vezes devem ser tomadas. Então, às vezes eu tenho uma decisão para tomar, eu quero fazer uma mudança da minha vida e não faço. Então, ambos os parceiros vão buscar resolver as suas questões pessoais e serem felizes por si, com a sua própria vida, com a sua história, com aquilo que eles têm. E depois disso, eles transbordam essa felicidade na relação. Então, quando eu sou feliz na minha relação, e o meu parceiro individualmente, e quando o meu parceiro também é feliz, quando existe a união, né, entre mim e meu parceiro, quando eu estou unida com essa outra pessoa, eu multiplico a felicidade. Eu não vou lá buscar algo que eu não tenho. Eu vou lá oferecer algo que eu tenho, o parceiro vai oferecer algo que ele tem, e a felicidade na relação é multiplicada, tá bom? Como que eu faço então, Karina? Tem que assumir a responsabilidade de ser feliz, de resolver as questões da sua vida, de resolver aquelas questões que você tá deixando para depois, de olhar, de encarar essas dores, essas questões, tomar essas decisões, assumir os riscos que implica esse caminho que vai te levar para a felicidade, esse caminho de felicidade que você precisa assumir a responsabilidade por ele, tá bom? Segundo ponto que não se deve esperar de uma relação amorosa saudável, amor incondicional. Pois é, a gente ouve muito dizer, né? Eu amo meu parceiro, eu amo meu marido, eu amo meu namorado, eu amo incondicionalmente. Incondicionalmente eu estarei ao lado dele. Incondicionalmente ele estará ao meu lado, né? O amor incondicional. E por que a gente não deve esperar o amor incondicional numa relação de casal? Porque o amor incondicional, ele é uma via aonde um dá muito para o outro. Quando eu falo que eu estou ao lado do outro, independentemente do que o outro faça, de como o outro me trate, de como esteja a nossa relação, não importam as circunstâncias, eu vou oferecer um amor incondicional, é como se eu fosse muito superior ao outro, muito maior que o outro. Eu estivesse numa instância muito mais iluminada do que o outro, enquanto o outro é um reles mortal. Né? Enquanto o outro está lá sujeito a erros, acertos, a uma vida humana. Então, quando eu quero oferecer amor incondicional ao outro, eu me coloco num pedestal. Eu me coloco numa posição em que o outro não me alcança. Em uma relação de casal, é importante que ambos estejam do mesmo tamanho, no mesmo lugar. Então, vocês se encontram e vocês vivem ali, juntos, em parceria, com erros, com acertos, com perdão, né? Com perdão, assim, com troca, né? Um releva o que o outro faz, mas também tem ali um equilíbrio. Poxa, não vou aceitar tudo, eu preciso colocar ali o meu limite, eu vou retribuir o que o outro me faz de bom e o outro consegue retribuindo. E eu sigo ali na minha humanidade com o outro. Quando eu falo do amor incondicional, é como se eu subisse para uma posição aqui de santa, né? Santa, uma posição muito superior aqui. Eu ofereço amor incondicional, enquanto o outro tá lá, sozinho. Percebe a desconexão?
E essa desconexão provoca muitos efeitos na relação. Provoca o principal efeito, e o que aparece logo de cara é a desconexão do contato íntimo. É a perda da libido, tá? De ambos os parceiros. Porque acontece uma desconexão e eu acabo ficando numa posição muito diferente. É como se eu não tivesse acesso ao meu parceiro e meu parceiro não tivesse acesso a mim. Então a libido aí já vai pelo ralo abaixo, tá bom? No começo pode até ser gostoso, né? No começo da relação pode até ser legal, pode até ser bacana. Por quê? Porque às vezes eu quero dar esse amor incondicional, e aí por N razões. Pode ser alguma questão do meu sistema familiar, pode ser alguma questão da minha personalidade, uma tendência. Existem personalidades que têm a tendência de querer oferecer muito pro outro, sem receber nada em troca, tá? E tem outras personalidades que querem receber tudo do outro e não querem dar, não conseguem dar, não tem a conexão necessária para doar pro outro. Então pode ter uma questão aí de personalidade, de aprendizado, né, das referências de relação que você tem, enfim. Aí podem ter várias razões, várias causas por trás dessa necessidade. Então, às vezes eu tenho a necessidade de oferecer esse amor incondicional e eu encontro uma pessoa que deseja receber esse amor incondicional. Então, a hora que essas duas pessoas se encontram, aparentemente dá match, né? Dá match mesmo. Só que com o passar do tempo, isso vai pesando para ambos. Para ambos. Não é só para quem está dando. É para quem está recebendo demais também. E aí a gente tem os princípios sistêmicos, a gente tem uma lei do equilíbrio, né? Uma lei que fala aí que as trocas entre os casais têm que ser equilibradas, tem que ser na mesma medida. Eu só posso dar o que o outro tem condição de me devolver. Eu só posso dar até o limite do que não faz mal a mim. Então, enfim, tem toda uma série aí de princípios sistêmicos nessa questão do dar e receber. E quando eu ofereço amor incondicional, depois de um tempo, eu vou me sentindo sobrecarregada, eu vou me sentindo maior que o outro, sinto peso, a solidão vai bater na porta e o outro vai se sentindo cada vez menor, cada vez mais humilhado, cada vez mais pequenininho nessa relação e vai querer sair dessa relação. Porque ninguém gosta, ninguém quer estar numa relação onde se sente humilhado, onde se sente pequeno, onde se sente ali inútil, né? Onde não consegue contribuir. Em todas as nossas relações, a gente quer receber e a gente quer contribuir também, né? Quando a gente só quer dar o amor incondicional, a gente tira a oportunidade do outro também, tá? A gente tira a oportunidade do outro crescer. O amor incondicional, gente, ele vem ali num arquétipo de mãe para filho, né? Dos pais para o filho, principalmente da mãe para os filhos. Então, quando uma mãe quer oferecer amor incondicional, quando um pai deseja oferecer amor incondicional ao seu filho, ok, as posições permitem. Os pais sempre são maiores hierarquicamente que os filhos, né? Os pais chegaram antes, tem mais tempo aqui, né? Antes de você nascer, o seu pai viveu aí pelo menos 20, 15, enfim, 30 anos, dependendo da idade que você tenha sido concebido. Então, os pais sempre têm uma posição hierárquica maior do que a dos filhos, o que permite que eles deem tudo que eles quiserem, que eles ofereçam amor incondicional, né? Incontestável. Agora, numa relação de casal, gente, não é que não é permitido, né? Cada um faz aquilo que sente no coração, que acha melhor. O que eu tô trazendo aqui são princípios, são conceitos embasados nos princípios sistêmicos, nos princípios das personalidades, da autoestima. E você pode testar na sua vida. Você pode ver o que funciona para você. Você pode tirar a prova do que está funcionando, do que não está funcionando na sua vida. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Faça o teste, observe os resultados, preste atenção na sua relação, ou se você não está em uma relação amorosa agora, nos padrões que tiveram as suas relações anteriores e veja o que faz sentido para você, tá bom? São conceitos aqui embasados em princípios sistêmicos, nas questões das personalidades, de autoestima e de crenças e valores, tá bom? Então veja aí o que... Então não é que não pode um parceiro oferecer amor incondicional para o outro. Pode, mas qual é o efeito? Vê qual é o efeito disso na sua vida. Como que tá a libido do casal com essa oferta de amor incondicional? Como que está a conexão de vocês? Como estão os assuntos? Um tá mais sobrecarregado que o outro? Existe uma solidão? O outro tá se sentindo... O outro demonstra agressividade? Porque às vezes
Quem está recebendo esse amor incondicional demonstra agressividade, né? É muito comum quando a gente oferece amor incondicional para o outro, quando a gente vai lá e oferece tudo que a gente tem para o outro, independentemente do outro me dar ou não, eu ofereço esse amor desinteressado para o outro, é muito comum que o outro me traia, que o outro queira sair da relação, que o outro demonstre agressividade. Então, como que tá a sua relação? Oferecendo amor incondicional, né? Então, vale prestar essa atenção. E o terceiro ponto, que você não deve esperar em uma relação amorosa saudável, é exclusividade absoluta. E aqui, gente, eu não estou falando de relacionamento aberto, de monogamia, de trisal, nada disso. Quando eu falo exclusividade absoluta, é que você não deve esperar ser tudo na vida dessa pessoa, né? Ah, eu sou tudo na vida dele, ele não vive sem mim, eu sou amiga, sou namorada, sou amante, sou parceira, eu sou tudo pra ele, ele não precisa de ninguém na vida, ele só precisa de mim, né? Não precisa de mais ninguém. Essa exclusividade absoluta que a gente deseja do parceiro e que muitas vezes a gente oferece, né, antes pra ele. Então a gente faz com que ele seja o centro do nosso mundo, que ele seja tudo na nossa vida, abre mão dos nossos sonhos, abre mão dos nossos projetos, abre mão de tudo que a gente queira fazer, oferece isso para depois poder exigir, cobrar, né, de forma mais direta ou não. Então primeiro a gente às vezes oferece essa exclusividade absoluta para depois a gente ir lá e cobrar isso do parceiro, esperar isso do parceiro, né? Que nós sejamos o centro da vida, o centro do mundo dele. E isso, gente, é impossível. É pesado demais. É complicado demais, né? Você, mulher, vai precisar das suas amigas, das suas colegas de trabalho, da sua família, né, da sua mãe, né, de suas irmãs. Enfim, vai precisar ter contato com seu pai, você vai precisar ter atividades suas e ele também. O que muitas vezes acontece é o seguinte, né? Quando um casal se conhece, se encontra, existe aquele momento lá da paixão, né? Muitas vezes é onde eles dedicam todo o tempo livre que eles têm ao outro. Né? Então eu dedico todo o meu tempo, o outro dedica todo o tempo que ele tem livre a mim. A gente realmente faz aí uma cúpula, né? E coloca essa relação dentro. E essa relação é aquilo que aconteceu de mais especial da nossa vida. E pode continuar sendo, não tem problema. Então a gente acaba dedicando mesmo muito mais tempo e acaba envolvendo o parceiro em muitas atividades. Porém, com o passar do tempo, numa relação duradoura, um dos parceiros começa a sentir as necessidades de fazer outras coisas, né? Eu tive um caso onde uma moça que eu atendo, ela ficou em pânico, porque o namorado dela, eles namoram há um ano. Quando eu atendi, eu acredito que era 1 ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses, não lembro exatamente. Então o namorado dela ia há mais de 1 ano, eles namorando, e aí um final de semana ele disse pra ela, né, olha, no domingo a gente não vai se ver, eu tenho um projeto aqui que eu preciso terminar, eu preciso estudar, preciso fazer algumas questões a respeito desse projeto, então no domingo eu vou ficar em casa, tá bom? E a gente não se vê no domingo, a gente se vê, a gente marca na semana, enfim. A gente não vai se ver nesse domingo, porque eu tenho minhas coisas para resolver, resumindo a conversa. Ela entrou em pânico, porque ficaram tanto tempo ali, né? Todo final de semana juntos, fazendo tudo juntos, né? E quando ela me mandou uma mensagem, me procurou, falando, Karina, me ajuda, o que tá acontecendo? Eu tô com muito medo, será que ele não me ama mais? Será que ele não quer, cansou de mim, né? Será que isso é verdade? Enfim, um monte de inseguranças que ela sentiu com essa posição do parceiro. E aí ela me disse até que teve que se segurar para não falar para ele. Que ela ia então pegar uns livros que ela tinha que ler também, pegar algumas coisas que ela tinha que fazer e ia para casa dele enquanto ele trabalhava no projeto dele e ela trabalhava no projeto dela, estudava as questões dela. E ela falou, Karina, eu só não fiz isso porque eu pensei em você. Eu falei, não, a Karina vai falar que eu tô louca de fazer um negócio desse, eu enfim, não vou.
E olha só, né? O fato dele querer ter um momento para ele, para cuidar dos projetos dele, para cuidar das questões dele, ativou nela um gatilho de insegurança, de medo de ser deixada, de medo do término da relação. E, gente, não dá para viver uma relação amorosa saudável se você não trabalhar as suas inseguranças, os medos que você tem, os medos do abandono, que podem estar ligados aí com questões da infância, com experiências e traumas vividos no passado, em outros relacionamentos. Então, se você não trabalhar as suas inseguranças, se você não trabalhar os teus medos, não trabalhar aí os teus desejos, né? O que você deseja do outro, o que você espera do outro, vai ser muito difícil abrir mão dessa exclusividade absoluta, vai ser muito difícil compreender que na realidade, na vida real, o teu parceiro tem outros interesses além de você. E que você também tem outros interesses além do seu parceiro. Que às vezes você pode ter até esquecido de tanto tempo que você se dedicou exclusivamente a essa relação. E, gente, de novo, pode sim, né? Os parceiros podem sim dividir muitos momentos, estarem muito tempo juntos. À medida desse distanciamento em cada relação, vai de relação para relação. Distanciamento que eu falo é esse espaço que o outro precisa ter e que você precisa ter também. À medida desse espaço, vai de relação para relação. Tem casais que vão precisar desse espaço semanalmente, tem casais que vão precisar desse espaço uma vez ao mês, né? Uma vez ao dia, eu vou precisar fazer alguma coisa para mim. Enfim, a medida e o que funciona é de casal para casal, tá bom? Mas é importante esse espaço, porque esse espaço é tão importante, esse espaçamento, essa não exclusividade absoluta, que quando ele não existe de forma espontânea no casal, de forma consciente no casal, então quando eu tô ali muito grudada com o outro e nosso espaço não existe, nosso espaço individual, acabam acontecendo brigas, discussões e eventos que criam esse espaço, aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o volume, gente, só para ver o som. Vão acontecendo eventos que criam esse espaço. Então, quando eu brigo com um parceiro, quando os parceiros brigam, quando eu tenho uma briga num relacionamento de casal, o que acontece com os parceiros? Eles deixam de estar assim e eles vão, ou se afastam muito, ou se afastam pouco, eles se afastam. Né? Eu preciso de um tempo, o parceiro precisa de um tempo. Esse afastamento é criado. Então, gente, muito mais indicado para uma relação saudável, criar conscientemente esse espaço. Compreender qual é o espaço necessário na minha relação. O que o outro precisa de espaço, o que eu preciso de espaço, o que eu aceito de espaço do outro. E conversar, negociar, combinar. Saber que vai ser normal esse espaçamento, essas atividades individuais, essas atividades com os amigos, com as amigas, tá bom? E aí trabalhar as questões que te impedem de fazer isso. Inseguranças, desconfianças, né? Se a gente não confia na pessoa que a gente tá, no parceiro que a gente tá, é complicado mesmo ter uma relação amorosa saudável. Se a gente não confia em nós e se a gente não confia que o outro vai fazer o melhor que ele pode, né? Porque a questão da confiança na relação de casal tem muito isso, né? Não é que eu confio no outro, eu confio que o outro vai fazer o melhor que ele pode com a consciência que ele tem. E confio que eu também vou fazer o melhor que eu posso. Então esse é o nível de confiança numa relação amorosa saudável, numa relação amorosa madura, tá bom? E é isso, gente. São os 3 pontos que nós não devemos esperar numa relação amorosa saudável. E que se a sua relação hoje tem a expectativa desses pontos, ou já tem essa dinâmica acontecendo, seja lá na responsabilidade do outro pela sua felicidade, seja em exclusividade absoluta, seja no amor incondicional, se a sua relação hoje já tem essas dinâmicas acontecendo, dá para transformar, dá para mudar. Claro que você vai precisar de ferramentas, você vai precisar de paciência, assim como vocês construíram dentro da relação esses padrões,
precisa desconstruir, precisa construir novos padrões e vai levando o tempo, né? Às vezes a gente tá lá 5, 10, 15 anos, 1 ano, seguindo o mesmo padrão, as mesmas expectativas, as mesmas experiências. Dá para mudar? Dá, com certeza dá. Mas precisa entender que esses padrões foram construídos durante algum tempo, você vai precisar de algum tempo para reconstruir, para criar novos padrões, tá bom? E para você que não está ainda numa relação amorosa saudável, que maravilha, né? Que chance poder avaliar os padrões que você teve nas relações anteriores, como você se comportou, como os parceiros que você atraiu se comportaram. Porque às vezes, quando eu quero receber amor incondicional, eu atraio mesmo um parceiro que quer me dar isso, ou quando eu quero dar amor incondicional, eu atraio um parceiro que quer receber. Então, como foi a sua postura nos relacionamentos, a postura dos seus parceiros, e começar a virar essa chave em você, para que a sua próxima relação, seu próximo relacionamento, você possa viver sem essas expectativas que não caminham para uma relação amorosa saudável, tá? Sem essas 3 expectativas, sem esses 3 pontos aqui. E se você precisa de ajuda para transformar a sua relação amorosa hoje, ou para transformar mesmo, virar essa chave em você, para as próximas relações da sua vida, ou para a próxima relação da sua vida, ser uma relação saudável, uma relação nos padrões que você espera, clica no link da minha bio, conheça o Mapa do Amor Saudável. É um programa online com mais de 70 aulas gravadas com conceitos e exercícios práticos de transformação. E encontros quinzenais ao vivo, comigo pelo Zoom. Uma mentoria em grupo para apoiar todo esse processo de mudança que vocês passam ao querer transformar esses conceitos, ao querer caminhar para uma relação amorosa saudável. O Mapa do Amor Saudável trabalha 4 esferas da tua vida. Trabalha a esfera do sistema familiar. Então, nós vamos olhar para as implicações do teu sistema, quais são os padrões familiares, como a gente consegue desmembrar isso, né? Então, você vai ter muito conhecimento, vai ter exercícios para fazer essa liberação sistêmica, para viver a relação nos padrões que você deseja, tá bom? Olhamos para as personalidades e instintos, como eles influenciam na relação amorosa, o que acontece numa relação amorosa, né, no dia a dia, na convivência, como é importante conhecer a minha personalidade, como é importante conhecer a personalidade do meu parceiro, não para que a gente se coloque em caixinhas, né, então, eu sou assim, o fulano é assim, pronto, não, mas para eu saber como eu funciono, como o outro funciona. Será que eu tenho a tendência de atropelar o outro? De ser muito independente, de fazer tudo? Ou será que eu tenho a tendência de esperar que o outro faça tudo? De me colocar sempre ali de lado, observando, né? Um pouco desconectada ali, deixando que o outro tome sempre à frente. E depois eu não me sinto satisfeita com isso. Quais são as minhas tendências? Qual é a minha tendência instintiva em relação ao meu relacionamento? Como é importante saber isso para uma boa convivência. Um terceiro ponto, na terceira esfera que nós trabalhamos, é a autoestima. Mas aí, gente, é uma autoestima que vai além dos padrões estéticos, dos padrões físicos, dos padrões de beleza que a gente tem. É uma autoestima que vai ali no cerne da tua autoconfiança. O quanto você acredita que você merece viver uma relação amorosa saudável. O quanto você acredita que você é capaz de viver uma relação amorosa saudável, de sustentar uma relação amorosa saudável. Quanto você acredita que merece ser amada, né? Que é boa o suficiente. E isso tudo a gente vai trabalhar na autoestima, essa aceitação, os níveis de autocrítica, tá bom? E na quarta esfera, não menos importante, nós vamos olhar para as crenças. O que são as nossas crenças? São afirmações que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. São conceitos que nós vamos acreditando ao longo da nossa vida. Ou porque são aprendidos oralmente, né? Ou porque nós vivemos situações repetidas que vão reforçando esse conceito. Ou porque nós vivemos um trauma que gravou em nós esse conceito, essa afirmação, essa crença. Então, às vezes, a gente não conhece quais são as nossas crenças, o que a gente acredita de verdade, lá no nosso íntimo, no nosso inconsciente, né? Aí, às vezes, a gente acha que
que acredita que quer viver uma relação amorosa saudável, uma relação amorosa tranquila, em paz, onde ambos crescem, onde haja amor, leveza, felicidade, alegria. Porém, lá no nosso íntimo, né, às vezes a gente teve ali uma experiência com o relacionamento dos nossos pais, que gravaram mensagens no nosso inconsciente, gravaram crenças no nosso inconsciente de que ter um relacionamento não é bom, de que se relacionar com o outro não é bom, de que não é possível se entregar para o outro, de que não é possível a gente confiar no outro, de que a gente tem que estar sempre independente, manter sempre um pé atrás. Então, várias crenças que vão sendo desenvolvidas que acabam impedindo que a gente viva esse relacionamento amoroso saudável. Então, caso você queira mais informações, clica lá no link da bio e dê uma olhadinha lá. Tem uma página explicando como funciona o programa, né, com todos os módulos. Tem um vídeo que eu gravei lá também com isso mais detalhado, o que a gente trabalha em cada esfera, alguns exemplos, minhas histórias pessoais em cada esfera e como eu construí esse programa. Né? Como eu construí esse programa, como eu percebi a necessidade desse programa, trabalhando na área terapêutica e atendendo tantas mulheres que não conseguem se manter satisfeitas no seu relacionamento, né? Que não conseguem um relacionamento amoroso saudável, que não conseguem viver o relacionamento amoroso saudável, ou seja o atual, ou seja os novos relacionamentos. Por que eu sugiro que você faça esse programa ao invés de terapias isoladas, né? A gente trata aí todas as esferas. A gente resolve uma questão familiar, aí daqui a pouco a gente tem uma questão de personalidade que influencia na convivência do dia a dia, aí daqui a pouco a gente tem um problema de autoestima, daqui a pouco... Então, enfim, no mapa do amor saudável você vai achar tudo num lugar só. Amarrar todas as pontas, tá bom? Então vai lá, clica lá no link, veja as informações todas lá do mapa e muito obrigada por assistir esse vídeo. Seja agora aqui ao vivo ou posteriormente ele vai ficar gravado aqui, tá bom, gente? Então amanhã eu volto com o que esperar, né? Então, quais são os pontos que a gente tem que esperar, que são esperados numa relação amorosa saudável. Até mais, gente!